que a gente tem de dúvida aqui, já logo de cara, o que faz vocês investirem num gestor? E aí acho que é legal também a gente trazer essa visão um pouco fora da cota, que é o vício de todo mundo, né? Todo mundo olha lá, bota os fundos em 12 meses, olha quanto que tá rendendo, mas a gente sabe que aquela cota é um resultado de muita coisa, né? Mas o que faz vocês escolherem um gestor e investir num gestor? Quer começar aí? Faz favor. Cara, eu adoraria que fosse uma ciência super exata, assim, uma fórmula matemática, um checklist, qualquer coisa do tipo, assim. Eu sempre falo que o processo de você julgar um gestor, um alocador de recursos e tal, no final do dia ele é um processo que ele não é quantitativo, mas dá para ser objetivo, né? É muito parecido, eu acho, com um analista de bolsa que está fazendo uma avaliação de uma empresa para fazer um investimento naquela empresa, né? E você tocou num ponto, cara, que eu acho que é super importante, que é o negócio de olhar o que está por trás da cota. Eu sempre fui um super defensor desse negócio. Eu acho que muitas vezes os investidores acabam tomando decisões equivocadas, tentando chegar numa conclusão muito inteligente olhando a cota. A cota é um pedaço importante da equação, mas eu acho que está muito longe de ser o que o investidor deveria olhar para fazer um julgamento de uma gestora, tá? O que eu acho que está por trás, assim, que eu acho que é super importante, aí eu vou tentar passar rapidinho algumas coisas, tá? Eu acho que tem 4 grandes temas qualitativos que eu acho que são super importantes, tá? O primeiro, eu acho que é um grande bloco assim de pessoas. E aí dentro de pessoas tem a parte óbvia do negócio que é super importante, que é você julgar se aquela pessoa é competente no que ela está querendo fazer. E é óbvio que você, para fazer isso, tem que fazer um trabalho investigativo. É um processo que eu acho que o Conversa pode contar como ele faz. Você vai melhorando com o tempo, né? Porque no final você vai conversando com mais gente, conhecendo pessoas que conhecem aquela pessoa. É um processo que demora anos para você ir apurando, mas é claro que é importante você tentar ver se esse cara é bom e tal. Competência é um tema importante, obviamente, né? Mas eu acho que no entorno dessa caixinha de pessoas tem outras coisas, eu queria dar uns exemplos aqui, que eu acho que são igualmente importantes e talvez eles expliquem mais o insucesso de já assets que tinham potencial para dar certo do que se aquela pessoa era muito competente ou um pouco menos competente, tá? Tem uma questão que a gente sempre fala, que é o modelo de incentivos e partnership, né? Como esse negócio está montado, como que você remunera as pessoas, como você montou a estrutura para fazer aquela roda girar. Mas tem uma outra coisa que acontece muito, e eu vi assim, eu vou ficar pagando de museu e contando história antiga aqui. Tô desatualizado, uma Versa vai contar as novas. Mas eu acho assim, muitas vezes o que dá errado nesse bloco, digamos assim, de pessoas, é quando você junta pessoas competentes, mas que elas têm algum objetivo que não é complementar ou incomum. Exemplos. Você junta 2 pessoas muito competentes que vão cogerir um fundo tomando decisão junto. Um desses caras é muito avesso a risco e o outro, quando perde dinheiro, quer dobrar as posições e quer aumentar e tem um apetite a risco muito grande. Se esses caras estiverem no mesmo fundo tomando a decisão em conjunto e não com books separados, por exemplo, isso ao longo do tempo, no longo prazo, vai dar problema. Provavelmente, né? Não necessariamente vai ser incompatível, mas se eles não souberem lidar com essa diferença, se um cara não falar, pô, é legal ter um cara diferente do meu lado, que assim a gente se complementa, se ele não souber lidar com essa diferença, esse é um clássico problema de 2 pessoas eventualmente competentes que eventualmente não vai funcionar. Outro exemplo dentro desse negócio de pessoas, que eu acho que é um exemplo legal para o investidor tentar entender também o que eu estou querendo dizer aqui. Ambições empresariais diferentes, né? Então, às vezes você tem sócios importantes numa gestora, um quer fazer um negócio pequenininho, com pouca gente e tal, e o outro tem uma ambição muito grande de construir uma grande companhia com 1000 coisas diferentes. Então, eu acho que esse desalinhamento de personalidade, de estilo de gerir, de visão empresarial, isso tudo dá muito pau. E eu acho que isso dá mais pau até do que esse cara é muito competente ou um pouco menos competente, porque são coisas que muitas vezes o ser humano, como é a primeira vez que ele está empreendendo para montar o seu negócio, às vezes ele não pensa o quão importante é combinar um pouco e discutir isso antes de montar o negócio. Então eu diria assim, cara, pessoas, esse bloco de pessoas com essas derivadas, assim, eu acho que é um grande bloco, assim. Só para não ficar falando muito tempo, eu acho que esse é super importante, tá? E não tá na cota, né? Você tem que fazer um trabalho todo por trás. Eu acho esse é um tema. O outro tema é processo de investimento, só para eu não me alongar aqui. Dentro de processo de investimento, o que eu acho que é legal? Primeiro, você gastar um tempo entendendo como aquele cara toma risco, aquele grupo de pessoas tomam risco, como que ele toma risco no mercado. É importante você entender o jeitão do cara alocar o capital, tirar, zerar e tal. Isso eu acho que é super importante. E aí, se você entender isso, você saber com aquele jeitão, em que cenários aquele cara perde dinheiro. Ninguém é perfeito, né? Qualquer processo de investimento você vai perder dinheiro em alguns momentos. Por que é muito importante entender isso? Entendendo isso, se você tomar a decisão de investir,
você vai entender que em alguns cenários você já sabia que aquela estratégia não funcionaria tão bem no curto prazo, mas mesmo assim no longo prazo é bom. Então você vai diminuir a chance de você investir sem entender e sacar na hora errada. Então o processo de investimento acho que é o segundo bloco, assim, super importante. O terceiro, eu diria que é o produto. Pouca gente fala disso, mas assim, dependendo da estratégia, acho que a conversa vai falar de várias aqui, a gente vai bater uma bola disso, assim. Quando você olha o produto, o preço está certo para o alfa que o gestor está se propondo a entregar, o passivo dele está bom com a regra de resgate que ele colocou no fundo, capacity está adequada para o que ele falou que vai fazer, tem um monte de coisa por trás do desenho do produto. Às vezes você tem pessoas ótimas, um processo de investimento legal e um produto que está torto. Isso acontece também. Também é um outro problema que no longo prazo dá pau. E a última coisa é a estrutura, né? E aí é muito dependente do que o cara está se propondo a fazer. Não tem muito certo ou errado, né? Tem gente que monta uma estrutura pequena para gerir um negócio que vai investir em poucos ativos no Brasil. É uma estrutura X. O cara vai fazer um fundo gigante operando o mundo inteiro com 1000 coisas, com risco de crédito, com o mercado junto. É uma outra estrutura. Então, estrutura eu diria que é o quarto tópico. Eu acho que todos esses são super importantes. A má notícia para o investidor que está nos ouvindo aqui é que não existe uma fórmula de bolo. Existem vários processos de investimento, vários grupos de pessoas que dão certo, vários tipos de produto bacana. Isso tudo eu acho que não tem uma fórmula de bolo, mas é importante olhar essas 4 coisas. O que na minha experiência, para passar a bola para a conversa aqui, o que eu vi em comum em todas as gestoras de sucesso no Brasil e fora, o que eu acho que é comum em todo mundo. Cara, tem algumas características, assim. No final, isso é um business de pessoas. Quando você tem pessoas que são muito meritocráticas e sabem dividir o bolo, são generosas na hora de dividir o bolo, são muito preocupadas em manter uma cultura naquela asset quando ela vai crescendo e manter aquela cultura do começo, sabe? Aquela pegada de empreender, de startup, de fazer aquele negócio acontecer, de ter a mão do dono, barriga no balcão, sabe? Trabalhar forte um dia após o outro. Então, ter esse negócio da cultura, ter disciplina, ter muita humildade intelectual, assim, acho que 99% dos gestores que deram muito certo em 10, 20 anos que eu conheço, são aqueles caras que têm humildade, mesmo sendo muito bom de olhar e falar, cara, não estou entendendo o mercado, acho que eu não vou colocar risco nesse momento, eu não sei o que está acontecendo. Então, às vezes ter mais dúvida do que certeza também é uma super qualidade, né? Não tem muito isso. E a última coisa é saber tomar risco sem colocar tudo em risco.